Pegue a sua Bíblia junto comigo e abra em Mateus 26, Mateus, capítulo 26, versículo 37, Mateus 26, 37, 38 e o 39, diz assim: E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui comigo e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém. Tome seu assento. Queridos, quando a gente lê esse texto, e ainda que esse texto é um texto antes da crucificação de Jesus, mas não necessariamente eu vou falar sobre isso, o foco da minha palavra aqui é que todos nós, em algum momento, vivemos uma estação de inverno na nossa vida, na nossa alma. Não há nada de errado com isso e não pense que escaparemos desses momentos. Assim como as estações existem para o tempo, essas estações também existem para a nossa alma. Há um versículo em Isaías que Deus diz assim: Nunca mais a tua lua minguará. O que Deus está falando naquele texto, Ele está se referindo às estações da lua. E quando Ele diz que a lua não minguará mais, Ele está fazendo uma menção do céu, onde ali nós estaremos livres de todas essas coisas. Mas enquanto estivermos na terra existem estações, existe dia e noite, existe sol e lua, e a nossa alma também enfrenta diferentes estações. Isso é bíblico. A Bíblia vai dizer em Gênesis 8, 22, diz assim: Enquanto a terra durar, vou repetir, enquanto a terra durar, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Mas o mais maravilhoso é que, mesmo às vezes nós entrando em estações da vida difíceis para a nossa alma, Deus está no controle de todas as coisas. E eu amo isso. As estações existem, porém elas estão sujeitas ao Senhor. Posso rebater o versículo que acabei de ler com Salmo 74, 17, que diz assim: Deus, tu estabeleceste todos os limites da terra, verão e inverno tu o formaste. Observe que o versículo menciona a diferença de estação entre verão e inverno, mas ele começa falando de um Deus que tem limite para tudo. Então, mesmo diante das nossas estações difíceis, e eu estou falando da alma, da nossa vida, para tudo existe um limite, o que significa dizer que Deus, até do inverno, é Deus. Deus, Ele é Deus da noite, mas Deus também é Deus do dia. Deus é Deus dos momentos, é Deus nos momentos difíceis e é Deus nos momentos bons. Deus continua sendo bom. O texto que nós lemos, eu vou pedir para o Caio deixar ali o versículo 37 de Mateus 26. O texto que nós lemos, ele aponta para um momento, e aqui eu acho fantástico e maravilhoso, porque mesmo que a gente queira fugir desses momentos, esses momentos são inevitáveis, gente. Momentos acontecem na nossa vida que batem na nossa porta e transformam a nossa estação numa tenebrosa estação de inverno. E isso pode vir de qualquer lado, pode ser uma discussão, pode ser a ruptura de um relacionamento, pode ser uma crise que entra dentro da casa, uma notícia, um diagnóstico, alguma coisa que às vezes entra e nos lança no mais profundo inverno da alma.
E por que, pastor, que são inevitáveis? A exemplo de Jesus, nós estamos diante de 3 versículos que mostram Jesus saindo do verão e entrando no inverno da sua vida, ou no inverno da sua alma. O texto que antecede a esse, ele está reunido com os seus discípulos, numa mesa, ceando. A Bíblia diz que ele canta um hino, a Bíblia diz que ele, cantando este hino, ele sai daquele momento tão bom, tão especial, ele desce o Vale do Cedron, que é quando você desce, sai de Jerusalém e desce o Vale do Cedron, e quando ele vai subir o Monte das Oliveiras, no pé do Monte das Oliveiras tem um jardim chamado Jardim do Getsêmani. Ou seja, a estação muda, e quando a estação muda, nós vemos um Jesus que torna público a sua angústia, e a gente aprende aqui, a princípio, algo muito interessante, porque Jesus, ele nesses versículos, ele se expressa dizendo, olha, a minha alma, está angustiada. Ele começa a se entristecer. No versículo seguinte a esse, ele diz, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Nesse versículo ele usa a palavra entristecer-se e angustiar-se. Então nós temos um Jesus que quando entra no inverno da sua alma, tem a capacidade de falar, de compartilhar aquilo que está vivendo. Por que é importante saber disso? Porque a maioria de nós vive os nossos invernos da alma em total silêncio, calados, como se fosse um pecado, ou como se isso fosse algo errado e que não deveria acontecer. Mas a Bíblia diz que assim como existem as estações, e uma vem após a outra, na nossa vida também podemos viver circunstâncias difíceis, e que isso não está fora do plano de Deus, mas que Deus tem o controle de todas as coisas. A gente muitas vezes não tem a menor ideia do inverno da alma que a pessoa que está do nosso lado está passando, quem senta atrás de nós, lá no nosso trabalho. A gente não tem ideia do que a pessoa que está ao lado, ou o próximo, ou o parente, ou o amigo, ou quem trabalha perto de você, esteja passando. E em muitos casos, até os cônjuges não sabem o que o outro está vivendo. O marido não sabe o que de fato passa na alma da sua esposa. A esposa não sabe o que está dentro da alma, as preocupações, as angústias, o inverno dentro do coração do seu marido. E Jesus aqui, a gente aprende que ele coloca isso para fora. E ele tem com quem se relacionar, e já eu vou falar sobre isso. Mas da importância de comunicar isso. A Bíblia diz, comunicai com os santos, e quando ele fala santos, ele está falando dos irmãos. Ele diz, comunicai com os santos as vossas necessidades. E toda vez que a gente lê esse versículo, comunicai com os santos as vossas necessidades, a gente só liga uma coisa: se estiver faltando alguma coisa em casa, e se eu estiver passando uma necessidade financeira em casa, e eu não tiver o que comer, eu tenho que comunicar aos santos. É isso também, mas não é só isso. A necessidade é muito abrangente, essa palavra, gente. Às vezes a gente precisa de eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes, um abraço é mais importante do que uma palavra. Um abraço bem dado, um abraço bem apertado. Hoje de manhã, recebi um abraço de uma das nossas irmãs que tem aqui. Ela veio junto com seu esposo, e eles disseram, a gente quer dar um abraço em vocês. E nos deram um abraço tão apertado, isso não é? É um abraço tão apertado, que coisa boa. Às vezes um abraço fortalece, um abraço impulsiona, um abraço quebra o coração de pedra, um abraço. Mas a gente está sendo empurrado por uma geração que não se importa, é uma geração que já não quer mais saber o que o outro vive, é uma geração que quer viver os seus próprios problemas calados. E aí corremos um risco muito grande, porque disfarçamos o inverno da nossa alma com desculpas. Aí a gente diz, não, hoje eu não estou bem, estou me sentindo mal.
mas não é um mal físico, não é porque comeu alguma coisa, é porque está angustiado, é porque está triste, é porque está no inverno da alma. Disfarçamos o nosso inverno dizendo, não, estou com uma dor de cabeça, hoje eu não acordei muito bem, hoje, quando na verdade a vontade é de dizer, eu estou profundamente triste, eu estou profundamente angustiado, eu preciso que Deus venha em minha direção, eu preciso receber um abraço, eu preciso receber uma palavra, mas a gente não faz. Jesus fez, mas a gente não faz, a gente ignora o que Jesus viveu e o que Jesus passou como exemplo para nós. E os invernos da alma batem ou não batem? Não adianta você olhar para mim com cara de profeta e dizer que não bate na sua vida. Bate sim, bate, porque assim como existem as estações do ano, assim também existem essas estações nas nossas vidas. E as características do inverno parecem ser tão deprimentes. Os dias do inverno são mais curtos, as noites são mais longas, os dias são mais nublados, os dias nos convidam a não romper, a se retrair, a se esconder, e os invernos são diferentes, um na vida do outro, cada um vive um inverno diferente. O inverno do Paraná é diferente do inverno do Rio Grande do Sul, ou das Serras Catarinenses. O inverno da Serra Catarinense é muito diferente do inverno lá da América do Norte, ou no extremo norte da América, ou da Europa. Mas o inverno do Alasca é muito mais rigoroso do que o inverno da Europa. Existem diferentes níveis de inverno, sim, isso é verdade. Mas uma realidade, um fato é certo. Todos vivemos momentos e invernos na nossa alma. Gostaríamos de ter o poder do urso. Você já teve essa vontade? Não. O poder do urso é entrar dentro de uma caverna no inverno e só acordar 6 meses depois. Já passou? Acabou os problemas? Sim. O sol nasceu? Ai, graças a Deus vou sair para fora. Mas você não é urso. Glória a Deus por isso. Nós queremos ter essas ferramentas. E aí a grande pergunta é, ok, pastor, se os invernos são inevitáveis, nós temos a possibilidade, ou temos como ter uma postura para encarar isso? Eu acredito, queridos, com todas as forças da minha alma, que antes de mais nada, mesmo que o inverno bata na nossa porta, a gente pode ter uma postura para enfrentar esse inverno. E essa postura, ela trabalha entre coragem e determinação. Se não fosse assim, Salomão não teria escrito o texto de Provérbios 24:10. Olha o que ele diz. Ele diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. O que significa dizer, queridos, que a postura do nosso espírito alcança até o nosso corpo. E quantos de nós sabemos disso, que muitas das nossas enfermidades, elas começam na alma. Uma profunda tristeza, uma profunda angústia, um processo onde o inverno bateu, e a forma como você reagiu a este inverno, te jogou no mais profundo buraco, e aquilo ali transformou-se até numa doença do corpo. Quantas pessoas que não passam ou não vivem isso? Mas é importante dizer que existe uma postura para a gente encarar esses momentos da vida. E essa postura trabalha em coragem, trabalha entre essas palavras, coragem e determinação. Por quê? Porque mesmo diante dos invernos da alma, olha o que Salomão escreveu: se tu te mostrares fraco, a tua força será pequena. Mesmo diante dos invernos da alma, a gente pode levantar a cabeça, a gente pode encarar as situações que batem na nossa porta de frente. E eu quero lhe dizer uma coisa, talvez você esteja aí e você diga: não, pastor, eu não vivo essas coisas. Mas eu posso lhe dizer que uma única notícia, uma única informação, uma única conversa, uma única frase pode lançar quem quer que seja dentro do inverno, pode arrancar quem quer que seja da sua posição de conforto. Por isso é extremamente importante a gente falar sobre essas coisas, ainda que esse tipo de pregação e mensagem não é muito popular, mas a gente precisa ter esse entendimento dentro da casa de Deus. E a pregação pode não ser popular para quem ouve, mas se ela está na Bíblia Sagrada, então ela é importante.
ela precisa ser ouvida. Os irmãos concordam comigo, sim ou não? Quando a gente olha para a palavra preguiçoso na Bíblia, a primeira coisa que vem, quando a gente fala preguiçoso, a gente pensa num cara que não gosta de trabalhar e fica subiando para o passarinho o dia inteiro para ele cantar na gaiola. Mas, queridos, a grande questão é que a gente foca somente nessas coisas, mas a raiz da palavra preguiça ali em Provérbios é desânimo, é uma postura retraída para encarar as necessidades e as lutas da vida. Então, quando a Bíblia fala aqui o preguiçoso, ela está se referindo a esse sinal da alma, em não querer encarar as coisas como devem ser encaradas. É aquele que quer fugir dos seus problemas, é aquele que tem medo até de levantar a cabeça e encarar as coisas com o queixo levantado e com o rosto em pé. Então, quando a gente pega alguns versículos da Bíblia e troca a palavra preguiçoso por desanimado, a gente começa a compreender que esta palavra vai muito além do que a nossa mentalidade brasileira pensa, né? O texto de Provérbios 20, versículo 4, fica assim: o desanimado, ou seja, é aquele que não tem uma postura no espírito de coragem. Então, o desanimado não trabalhará no inverno. Você acha que esse versículo está aqui por acaso? O que ele está querendo dizer ali, vamos falar sério, todos os que aqui trabalham, deixam de trabalhar no inverno? Não. Você levanta, você não quer levantar, mas você levanta. Então do que ele está falando? Ele está falando do inverno da alma, ele está falando de dentro do nosso peito. A Bíblia nos mostra que no inverno o desanimado não quer trabalhar, mas aí diz assim: e no verão mendigará, mas não receberá nada. Então eu entendo que para que eu tenha momentos plenos na minha vida, nos momentos bons, eu tenho que ter uma postura nos momentos ruins, uma postura para encarar as situações da vida. Tem dois exemplos na Bíblia que mostram uma postura diferente diante do inverno. O primeiro é o de um camarada chamado Benaia, um dos valentes de Davi, em 2 Samuel 23 e 20. Olha o que a Bíblia diz desse camarada. A história dele está em 2 versículos, mas eu só vou citar um caso, um ponto desses 2 versículos. A Bíblia diz assim: Benaia, filho de Joiada, desceu e entrou dentro de uma cova e feriu um leão no tempo da neve. Isso está na Bíblia. Por que a Bíblia, por que Deus, que essa palavra é inspirada pelo Senhor, o que isso nos inspira? Ah, pastor, inspira coragem, entrou, lutou com o leão e tal. Mas por que a Bíblia coloca: e era o tempo da neve? Por que isso está na Bíblia? Porque a Bíblia está esfregando em nós nessa noite. Uma bandeira está sendo levantada para dizer para nós aqui nessa noite, que mesmo no tempo da neve, qual que é o tempo da neve, gente? O inverno. Que mesmo no tempo da neve, eu posso me levantar, descer, entrar dentro de uma cova onde está o problema da minha vida, mesmo no inverno, e entrar dentro dessa cova, que nem Benaia entrou dentro da cova e olhou para o leão e falou assim: eu estou aqui, você está aqui, só um vai sair vivo. E brigar com o leão, e matar o leão, e sair vivo de dentro dessa cova, mesmo no inverno. O que significa dizer que não importa o que você esteja vivendo na sua vida, e mesmo que você esteja lançado no mais profundo inverno da sua alma, não importa, porque Deus te capacitou para levantar, matar o leão, mesmo no tempo do inverno. Isso é maravilhoso. Agora observe um outro texto que vai mencionar o desanimado. Diz assim, Provérbios 26, 13. Observe como eles estão falando do mesmo assunto. O desanimado diz consigo mesmo: ah, no caminho tem um leão, e um leão está nas ruas. Entenderam? O que o Benaia fez? Benaia nem esperou o leão sair da caverna e vir para as ruas. Benaia foi lá dentro da caverna e matou o leão. Agora o desanimado olha e diz assim: o leão está na rua. Ou seja, o leão já saiu da caverna e já está na rua.
Olha qual que é a postura agora do desanimado. Olha o que Salomão escreve assim: assim como a porta abre com as suas dobradiças, assim é o desanimado na cama, vira de um lado para o outro, de um lado para o outro. Essa palavra me confronta, porque por um lado nós temos a história de um homem que no tempo da neve levanta, desce até na cova, mata o leão no inverno. E nós temos na contramão disso uma outra postura de espírito, que se refere a um homem que o leão está na sua porta, mas ele está na cama, desanimado, deprimido, entristecido, e na sua alma não tem uma postura. Eu aprendo, queridos, que quando o inverno passar, a postura que nós tivemos nesse período determinará os nossos resultados, e os resultados serão diferentes para quem tem uma postura diferente. Olha o que diz Provérbios 12, 24: a mão dos que trabalham no inverno governarão, mas os desanimados acabarão escravos. Gente, isso está na Bíblia. Então isso nos arremete a uma intenção, a uma compreensão de que nós não fomos criados para ser escravos. Então você está preparado para receber uma palavra profética aqui nessa noite? Vou usar a Bíblia para liberar essa palavra sobre a sua vida. Levante a sua mão para receber. Vou liberar esta palavra de Jeremias 31:16 sobre a sua vida e sobre a sua casa, que diz assim: contenha o seu choro e as suas lágrimas, porque há esperança para o seu futuro, diz o Senhor. Aplaude esse Jesus que é tão lindo, que libera essa palavra para nós. Aguente firme, porque a estação vai mudar. E foi Jesus quem disse, João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Dada esta palavra aqui de base para aquilo que eu vou falar, nós vamos voltar nesse texto. Jesus, ele vai nos ensinar, eu poderia falar 12 lições que Jesus nos dá a respeito do inverno da alma, ou 16 lições, ou 22 lições, quantas lições fossem, mas nessa noite eu só vou falar duas lições que Jesus nos dá nesse texto, a respeito do inverno da alma dele. E ele que é o nosso, ele que diz que nós devemos segui-los, pelas suas pisaduras, ou seja, por aquilo que ele passou, que nós somos sarados. Então a gente tem que prestar muita atenção, a postura que Jesus toma, quando o inverno da alma dele bate na sua porta, e seguindo o seu ensinamento, nós somos capazes de vencer qualquer que seja o nosso inverno. Queridos, quando a gente olha para esse versículo, eu quero ler junto com vocês para a gente tirar uma primeira lição. Vamos juntos no 3 ler esse versículo, bem alto, 1, 2, 3. Amém. Observe. E levando consigo. Queridos, Jesus foi para o jardim do Getsêmani, e eu acabei de dizer aqui uns minutos atrás, que ele estava na ceia. Por que quando ele termina a ceia, e por que quando ele canta um hino, a Bíblia diz que ele cantou um hino, e foi para o jardim, por que ali naquele momento, Jesus não despediu todo mundo? Por que Jesus levou os 12 para o jardim, e chegando no jardim, ele toma 3, Pedro, Tiago e João, que eram os mais próximos, e aí nós temos esse versículo, e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que são Tiago e João. Ele toma consigo. A lição aqui no inverno da alma, tenha contigo amigos. Essa é a primeira lição que Jesus, ele nos mostra. O inverno é inevitável? Baterá na nossa porta conforme as estações chegam? Sim, mas nesses momentos nós devemos ter amigos. Escuta essa frase. Mesmo Deus, porque Jesus é Deus, mesmo Deus, quando homem,
não quis ser um homem sem amigos. A gente tem que entender, queridos, que sozinho não dá. A gente tem que entender o valor das boas amizades. Até Deus, que é Deus, quando vai fazer a sua criação, Ele diz: façamos, no plural, Pai, Filho e Espírito Santo. Dentro da Trindade, que é uma só, eles se completam. Não é o eu, mas é o nós. Quem está entendendo isso? Diga amém. Se fosse só você, sozinho, para enfrentar as suas guerras, a oração do Pai Nosso teria que mudar. Seria a oração do Pai Meu. Pai meu, perdoa as minhas ofensas. Pai meu, não seria mais Pai Nosso. Se Deus é nós também temos que ter essa compreensão de que sozinho não dá. E se Jesus, que é Jesus, levou os amigos para entrar no inverno da alma dele, quem a gente pensa que é para conseguir atravessar o inverno sozinho? Queridos, nós vivemos atolados com más companhias. Pessoas hoje se suicidam porque perdem o amor pela vida só, pela solidão da vida. São corroídas e destruídas. Outros procuram em drogas essa companhia para que eles se sintam um pouco melhor. Outros se lançam em vícios. Outros se lançam no mais profundo silêncio. Outros entram em amizades, ou têm amizades, que as pessoas sabem que aquela amizade vai lhe afastar de Deus, mas entra nesta amizade e cultiva essa amizade, mesmo assim, aquilo que eu chamaria de um suicídio processual, porque entra num processo de morte espiritual, vai morrendo pouco a pouco. Jesus nos deixa muito claro que os invernos da alma vão bater na nossa porta, mas a gente pode viver isso com amigos. Por quê? Porque em todo o tempo, em todas as estações, você sempre terá amigos, sempre terá amigos, sempre terá amigos, mas no inverno da alma, existem um ou outro amigo que se transforma em irmão. Isso não é uma teoria da minha cabeça, isso é Bíblia. Provérbios 17 diz assim: em todo tempo, todas as estações, ama o amigo, mas é na hora da angústia, inverno, que nasce o irmão. Quem entendeu isso, diga amém. Essa união, ela é importante. A gente foi feito para se preencher no outro, assim como Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se completam, a gente se completa no outro, a gente se completa. Hoje de manhã eu contei aqui, quando eu fui subir o Monte Sinai, lá no Egito, eu estava tão feliz, vou realizar o meu sonho. Quando eu chegar lá em cima, eu vou olhar lá para baixo, para a planície, onde o povo se reuniu, onde Moisés recebeu as tábuas da lei, eu estava tão feliz, e de repente virou uma tragédia. Eu comecei a subir e descobri que estava completamente despreparado fisicamente, não só por ser uma subida assim, de 6 quilômetros, como também você sai abaixo do nível do mar e sobe quase 2.500 metros de altura. Então me deu um rarefeito, eu inchei, fica parecendo um fofão. Eu olhei para a minha mão e falei: é uma mão ou um cacho de banana? Olhei para os meus dedos, não reconheci meu próprio corpo, falei: vou morrer. Falei: gente, mas Moisés subiu, não morreu, eu vou morrer aqui. E quando eu cheguei lá em cima, quando a gente saiu lá, começa a subida às 11 horas da noite, estava 28 graus, eu comecei a subir e tal, cheguei lá em cima 4 horas da manhã, suadão, meio cansado, em movimento, e eu estava tão cansado, eu não sei se aquele rarefeito me tirou do ar, eu deitei e dormi, porque só 1 hora depois que o sol ia nascer, então tem esse momentinho de descanso.
Quando eu acordei, eu estava dormindo com os cachorros dos beduínos, enrolado nos panos dos cachorros, nem era com os camelos, para ser mais bonito de falar, cachorrada dos beduínos, e eu ali dormindo. Eu falei, gente, perdi minha dignidade no Monte Sinai. Que experiência. E quando eu levantei, eu descobri que eu estava entrando numa hipotermia, porque já estava menos 1 ou 2 graus negativos, porque o inverno é assim. Eu estava com um frio tão grande, que no respirar, o meu queixo batia. E naquele momento eu falei assim, eu realmente, essa experiência é a pior da minha vida. Subir no Monte Sinai é a pior experiência da minha vida. Eu estava tremendo, e aí o nosso grupo estava ali, todo mundo congelando, e eu tive uma ideia tão simples. Eu disse, gente, para a gente sobreviver aqui, e não transformar isso aqui numa tragédia, vamos nos abraçar. E nós nos abraçamos e nos apertamos com força, um no outro, tão forte, e aquilo ali começou a aumentar a temperatura do nosso corpo, e de repente nós estávamos bem, e o sol nasceu, e foi maravilhoso, foi lindo. O que eu quero dizer é, que mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, vivê-los sozinho, nos levará à morte. A gente precisa do outro, para que a gente veja o sol nascer, a gente precisa do outro, para que a estação mude, a gente precisa de amigos, pessoas que nos levam para perto de Deus. Queridos, a gente tem que entender que é nos momentos de inverno da alma, que a gente tem as lições mais preciosas. Não fui eu que disse isso, foi Salomão que escreveu, quando ele escreveu Eclesiastes capítulo 7, ele disse assim, algo que me intrigou por tanto tempo, e ele disse assim, é melhor ir a uma casa de luto, a um velório, do que a uma casa de festa, porque na casa de luto, você aplica o seu coração, e se lembra que o seu fim vai chegar, e que existe um Deus. Durante muito tempo eu tive dificuldade de entender isso, até que um dia, um irmão da nossa igreja faleceu numa outra igreja que nós tínhamos, e era dia 31 de dezembro, e lá fomos nós fazer o culto fúnebre, e fizemos o culto fúnebre às 10 horas da noite do dia 31 de dezembro. Como está o mundo dia 31 de dezembro? Em festa. Enquanto nós fazíamos o culto fúnebre, lá fora os fogos estavam estourando, explodindo, sei lá como é que fala. Estavam sendo ali uma grande festa na cidade, mas ali dentro era uma casa de luto, e eu lembrei desse texto. E eu percebi que ali, apesar de tudo ao redor ser festa, tinham pessoas que estavam se dando conta de que a morte é o fim, de que existe um Deus com quem nós vamos ter que prestar conta. Então eu entendi o que Salomão queria dizer. Salomão estava dizendo, na festa, ninguém lembra de Deus. Na festa, ninguém precisa de Deus. Nos momentos bons da vida, a gente nem quer saber de Deus. Se Deus se importa, se Deus não se importa. O importante é que nós estamos tendo vitórias, sejam elas pessoais, sejam elas da família, sejam elas nas coisas que a gente faz. A gente está tão feliz que a gente se esquece. Mas é nos momentos de inverno que a gente tem os principais aprendizados. Quero lhe dizer que Deus não te chamou para morrer onde você está, mas onde você está pode te ensinar muita coisa. Nunca se esqueça, gente, o nosso mundo é do tamanho dos nossos relacionamentos. Quem entendeu, diga amém até aqui. Nós nos fortalecemos nas pessoas. Você sabia que as pessoas são fonte? E isso é bíblico. Paulo, quando vai escrever as Colossenses, ele diz assim, eu tenho me fortalecido nos meus irmãos, que são como fonte de ânimo. Aí Pedro vai escrever o lado contrário, ele diz assim, homens que são fontes, mas não têm água, vivem de escuridão, as suas palavras são palavras de vaidade e arrogância, provocam nos outros desejos libertinos da carne,
seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem em erro, dos erros da vida. São aquelas pessoas que são uma fonte de água amarga, amizades que nos afastam de Deus, e de repente você está ali sentado na mesa dos escarnecedores. Olha o que ele diz, ele continua dizendo assim: essas pessoas prometem liberdade, mas eles mesmos são escravos do pecado, porque o homem é escravo daquilo que o domina. Pedro escreveu isso. Aquilo que te domina, então você é escravo disso. Se Jesus te domina, se Jesus domina e Jesus é o Senhor da sua vida, então você é um servo do Senhor. Mas se o pecado te domina, então você é um escravo do pecado. Está na Bíblia, gente. Então que tipo de pessoa está perto de você? Agora, essa semana, eu recebi uma ligação de uma pessoa que dizia: eu preciso falar contigo. Mas eu posso te ajudar? Não, eu só preciso falar contigo. E eu procurei ele, e nós sentamos juntos, e ele começou a falar do inverno da sua alma, e eu disse para ele: calma, Deus está no controle de todas as coisas, você vai sair do outro lado. Comece a valorizar e agradecer pelas coisas que você já tem. E quando nós estávamos terminando ali, eu fiz uma oração e eu disse para ele: suba na sua moto, coloque o seu capacete e vá daqui até a sua casa agradecendo a Deus por aquilo que você já tem. E no outro dia ele ligou para mim e disse: pastor, eu fui curado em cima daquela moto, dentro daquele capacete. Eu fui dizendo: Senhor, eu te agradeço por aquilo que eu já tenho. As coisas que eu perdi me lançaram no inverno da alma, mas eu tenho coisas tão preciosas. E ele disse: quando eu cheguei em casa, eu me abracei com meus filhos, eu me abracei com a minha família, e eu descobri que eu sou muito feliz. E o sol nasceu na cabeça desse homem, no entendimento desse homem, e o inverno passou. Mas por quê? Porque ele decidiu beber de uma fonte de água doce. E a grande pergunta, porque a Bíblia diz que você é fonte, não é eu que estou dizendo, mas a grande pergunta é: que fonte você é? E Tiago, escrevendo a respeito de fonte, ele está dizendo: não pode da mesma fonte sair água salgada e água doce. Isso não existe, querido. Um momento em que você tem uma palavra de Deus, outro momento você é amargo, você pesa o ambiente. Não, você é fonte. Decida que tipo de fonte você quer ser. Na hora do inverno da alma, a gente às vezes se afasta de quem poderia nos ajudar, e nos juntamos com pessoas que nos prejudicam. Você sabia que tem a amizade maligna? A amizade maligna, sabe onde que ela se dá o início dela? Eu não gosto de uma pessoa, e também não gosto do ciclano, mas também não gosto do fulano. Mas agora eu arrumei uma briga com o ciclano, então eu sei que este fulano também não gosta dele. Então eu vou me aproximar dele, mesmo que eu não tenha afinidade nenhuma, porque a gente tem uma coisa em comum: raiva da mesma pessoa. E aí eu faço um laço de amizade aqui. Uma amizade que nasce assim é uma amizade desgraçada, sem a graça de Deus. Se você quer fazer novas amizades, façam com as pessoas que têm o mesmo propósito, sim, mas o propósito de ir para o céu de glória, de viver o que Jesus tem para a nossa vida. Se afaste de quem te faz mal. Jesus, nesse texto, está dizendo: eu sei que eu vou passar o inverno, mas neste momento eu entro no inverno, mas não vou enfrentá-lo sozinho, já que é inevitável, eu vou levar pessoas comigo. Então, queridos, não abra mão dos seus amigos que te levam para perto do Senhor. E se você tem esse tipo de gente na sua vida, valorize essa amizade, essa pessoa, porque se ela é fonte, lembre-se, todo mundo precisa de fontes saudáveis. Amigos tornam a nossa vida uma vida realizável, porque Paulo, escrevendo em Gálatas 6:2, ele diz assim: levem a carga um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: tem amigos para te ajudar no momento em que a carga estiver pesada, em que as coisas estiverem difíceis. E não seja uma pessoa que pesa o ambiente, sabe? Uma pessoa que pesa o ambiente é aquela pessoa que tem
um problema para cada solução. Ah, mas se a gente fizer assim, não dá, porque assim vai fazer. Não. E se fizer, não dá, porque já tem um problema, não importa a solução que você dê. Troca de problema, cria problema. Essas pessoas pesam o trabalho, pesam a casa, pesam os relacionamentos, pesam até a igreja. Eu vou mais longe, pesa até a vida do pastor. Tem gente que é assim. E eu vou falar bem a verdade para vocês. Isso é bíblico. Paulo escrevendo, porque eu acho que foi Paulo que escreveu os Hebreus, mas o escritor aos Hebreus, capítulo 13, versículo 17, ele diz assim: obedeçam os vossos pastores, submetam-se à autoridade deles, porque os pastores cuidam de vocês como quem deve prestar conta. Observe agora, obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Então tem gente que pesa tudo, mas em nome de Jesus, seja calmaria na tempestade, seja paz na guerra, seja a solução dos problemas, seja leve, diz para quem está perto de você aí, eu estou junto contigo, eu sou gente boa, viu? Pode dizer aí. Se a pessoa deu uma risadinha descrente, eu não sei não, acho que você vai precisar da oração do final aqui, hein? A carga é maior sozinho. Eu não sei que mistério é esse que tem com os cavalos. Um cavalo puxa 1 tonelada. 2 cavalos, você é bom de matemática? Tem que puxar quantas? Então me explica, por que um cavalo puxa 1 tonelada e 2 puxa até 15? Não sei o que um fala para o outro ali. A orelhinha do cavalo fica, né? Gente, a força do cavalo, ela aponta para isso que eu estou falando. Não vai chegar amanhã e dizer assim: como é que foi a pregação ontem? Ah, o pastor chamou nós de cavalo. É um exemplo. Amém? Ainda que tem, às vezes a mulher fala para o marido, né? Seu lindo. Não chama de cavalo nunca. Me explica isso. Em 2, a força multiplica, triplica, aumenta por 10, mas a gente abre mão, e Paulo está dizendo: levem a carga um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Por que decidimos ficar sozinhos? A vida não foi feita para ser vivida sozinho. Tantas cargas, né? Jesus disse assim, em Lucas 21:34, olhai por vós, para que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso o dia da minha volta. O peso, corações sobrecarregados, embriagados, vivendo coisas humanas, dimensões humanas, a gente tem dificuldade até de respirar. Quantos de nós, no inverno da alma, não queremos nem levantar da cama? Hoje a gente liga os jornais e é um show de horrores, e a gente tem que se cercar com pessoas que têm boas notícias, a gente tem que ouvir pessoas que têm boas notícias. Você conhece alguém que quando chega perto de você já diz assim: você viu? O quê? Não viu quem mataram? Não, quem? Ah, um cara lá em Cambé. Sempre o porta-voz das notícias de horror e de tristeza. Queridos, nós precisamos de pessoas com quem dividir. Quem compreendeu isso até aqui, diga amém. Estou quase terminando. O primeiro ponto, aprendemos com Jesus que os amigos são importantes. E o segundo, para a gente encerrar, versículo 39, para mim, diz assim, vamos ler juntos no 3, 1, 2, 3, bem forte. Vamos juntos? Os amigos são maravilhosos e eu fiz uma defesa ampla disso. Mas existem lugares que só Deus entra com você. Ele levou os amigos
mas na hora de se prostrar, aí era só Ele Deus. Existem momentos na sua vida que é só você e Deus. Prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, escuta isso, meu Pai. Mesmo no inverno da alma e nos momentos difíceis, Deus continua sendo seu Pai. Em qualquer circunstância, Ele é o seu Pai. No verão, Ele é o seu Pai. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. Existem momentos na nossa vida em que é só nós e Deus. E mesmo diante dos invernos da nossa vida, quando você não conseguir enxergar nada à frente, olhe para trás e veja todos os invernos que você já passou e venceu. O Senhor estava em todos eles. Os amigos, como disse, podem ser transformados em irmãos, mas eles não serão o seu Deus. E eu posso lhes dizer uma coisa: não me venha com essa de no inverno da alma você dizer, vou pedir oração para fulano, porque a oração dele é mais forte. Querido, a oração forte é daquele que tem um coração quebrantado diante de Deus. Queridos, a sua oração é como a minha oração. O que muda a oração é o coração daquele que está fazendo essa oração. O nosso Deus, até do inverno, é Senhor. Eu vou terminar dizendo, bom, acho que vou terminar com a gente já em pé, para parecer que está acabando. Vamos nos pôr de pé. Eu vou terminar dizendo para você, não abra mão dos seus amigos, e abra mão dos seus amigos. Pastor, não entendi nada. Não abra mão dos seus amigos que te levam para perto de Deus. Abra mão dos seus amigos que te afastam de Deus. É renúncia. Ah, pastor, mas a gente foi criado junto. As nossas escolhas determinam o nosso futuro. E as nossas escolhas são individuais. Eu fui criado com uma galerinha da pesada. E quando chegou um ponto, eu olhei para esse pessoal e disse, vocês que sabem, hoje eu vou escolher o Senhor. E quando eu escolhi o Senhor, então eu comecei a tomar decisões a partir disso, que mudaram o meu futuro. Eles também fizeram suas escolhas. E hoje eu olho e digo, meu Deus, saímos do mesmo lugar, da mesma vizinhança, com as mesmas criações parecidas, mas o que uma escolha faz? Escolha se aproximar de pessoas que te levam para outro caminho, e abra mão de quem te afasta de Deus. Ah, pastor, mas o que é? Não, querido, se assente na mesa do Senhor, faça escolhas diferentes, e o seu futuro será completamente diferente. Eu vou colocar um versículo aqui, põe ele para mim, Caio, João 10, 22, e nós vamos ler junto. É uma frasezinha desse tamanho, mas tem um mistério tremendo. Em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. Como que entra na minha cabeça que numa frase tão pequena como essa tem duas palavras tão diferentes? Festa e inverno. Eu estou aqui desde o começo te provocando. Por que está escrito que era inverno? Qual a importância dessa informação? Não está ali por acaso. Pastor, como é possível colocar numa mesma frase festa e inverno? Por causa da palavra que está no meio,
dedicação. Olha como fica. E em Jerusalém havia uma festa da dedicação, e era inverno. Então a festa e o inverno, elas podem coexistir se houver dedicação. Mas pastor, se é inverno não tem motivo de fazer festa? Tem. Por quê? Porque a minha alegria não é circunstancial. A minha alegria é uma pessoa, tem nome e se chama Jesus. E quando eu me dedico a Ele, mesmo no inverno, eu me alegro no meu Deus, meu Salvador. Queridos, Jesus falou isso no templo, e era inverno. Então eu separei aqui alguma coisinha do que Ele falou no inverno. Olha o que Ele disse. Ainda que você esteja no inverno, olha o que Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Está no versículo 27. E diz assim: e eu as conheço, e elas me seguem. Ele está dizendo, no inverno, eu dou a vida eterna, não perecerão, e ninguém os tirará da minha mão, mesmo no inverno. Não importa o que você esteja vivendo, mas existe esperança, mesmo nos dias de inverno. Existe esperança mesmo nos dias maus. Eu vou pedir para a gente terminar, Mateus 26 e 39, foi onde nós lemos no começo. Mateus 26, 39. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Observe agora. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Você tem coragem de nessa noite levantar a mão comigo e dizer essa frase? Não importa, não seja como eu quero, mas como tu queres. Pensa um pouquinho, você não precisa fazer isso. Porque esse tipo de oração pode mudar a sua vida. Porque você leva a sua vida do jeito que você quer. Mas se você tiver coragem, você pode levantar a sua mão junto comigo, e nós vamos ler juntos: não seja como eu quero, mas como tu queres, no 3, no 1, no 2 e no 3. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Faz assim, ó, entrega, diz: toma, Senhor, a minha vida é tua, os meus problemas também são teus, os invernos da minha alma também são teus. Toma, são teus. Eu vou fazer uma oração, mas eu tenho uma palavra final. O inverno vai passar. Vai passar, gente. E quando passar, a fase muda. E é verdade que nos invernos a gente põe a culpa em Deus, porque tu fez, porque tu permitiu. E o Senhor, que é tão amoroso, está aqui nessa noite dizendo: eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Eu sou a tua paz. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não se revolte com aquele que é o autor da vida. Ele conhece todas as coisas. E a sua revolta só revela o teu coração de querer ser Deus no lugar de Deus. Porque se você fosse Deus, você faria melhor. Ah, por favor. Que as escamas dos teus olhos caiam nessa noite. E que você compreenda que Deus é Deus, você é você. E ponto final. O inverno vai passar e eu vou terminar com o último versículo, Cânticos, Cantares, capítulo 2, versículo 11. Porque eis que passou o inverno, a chuva, segura aí nesse versículo, a chuva cessou. Diga comigo agora: e se foi. Que você está vivendo hoje, você vai olhar e vai dizer: passou, se foi.
Deus esteve comigo em todos os momentos. Se foi. Não há mal que dure para sempre. Não há estação que trave. O tempo passa, mas o Senhor está em todas elas. Aí se foi, pastor, se foi, o que acontece? Põe no próximo ali. Aparecem as flores na terra. O tempo de cantar chega, e até a voz das rolinhas ouve-se em nossa terra. Vai passar. O louvor e o cântico vai voltar. Gente, eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando. Já teve vezes de eu estacionar o carro num lugar ermo, não habitado, e gritar dentro do carro: ó Deus, a minha vida está na mão de quem, Senhor? Quem é que determina o meu futuro? É Tu, Senhor. Por isso ouve a minha oração nesse lugar. E Deus me arrancar de onde eu estava e dizer: o inverno vai passar.